que a diferença não é muito grande, mas já preparando o terreno, depois de uma derrota também para o Inter, para o jogo de sábado, né? Para o jogo de domingo, perdão. O que você está esperando desse Palmeiras e Flamengo? Não, primeiro eu queria dizer que o professor Vanderlei Luxemburgo já fazia isso com maestria nos anos 90, né? Quando o time dele perdia, ele falava outra história, e algumas muito saborosas, como pô, as histórias maravilhosas da fralda, são sensacionais, né? Que estão nos anais do futebol brasileiro. A gente vai lembrar disso sempre, né? Outras gerações vão conhecer essa história. O dia que ele falou, você quer a faixa, você quer a fralda, não é isso? Coisa maravilhosa, apontado para o céu, é cada coisa realmente sensacional. O Luxemburgo é um personagem muito bacana, assim, muito divertido, né? Meu Deus, ele já fazia isso. E fazia muito bem, né? Assim, aí acho que é a malandragem do técnico, né? Você quer mudar de assunto, cabe ao jornalista insistir na pergunta, né? O problema é que em coletivo é assim: você vai lá fazer uma pergunta pertinente, o outro vai lá e pergunta uma abobrinha. Sabe? Ou, não, a minha pergunta é outra. Poucos jornalistas têm a manha de dizer assim: ó, o cara fez a pergunta boa, ele não respondeu, eu vou insistir na pergunta. Entendeu? Não vou perguntar mais o que eu pensei em perguntar inicialmente. Porque a pergunta do colega foi boa e ele não respondeu. Eu vou insistir. Mas, fulano, você não respondeu, fulano. Eu quero saber também isso. Não fazem essas perguntas. Então, geralmente é o que acontece. Cada um vai com a sua perguntinha já preparada e pergunta aquilo, né? Mas o Vanderlei fazia isso também, né? É um direito que ele tem, tentar desviar o foco e tal. Aí, enfim, é do jogo. A gente acredita nisso quem quiser, né? Agora, acho que domingo assim, a gente vai ter um Palmeiras mais pressionado, porque o Palmeiras perdeu em casa para o Internacional, né? E nessa eterna discussão com relação ao estádio. Estava vendo aí alguns colegas hoje, porque o negócio não é bom para o Palmeiras. Cara, o Palmeiras ganhou um estádio, gente. Ganhou um prédio. Olha, para quem não sabe, o estádio do Palmeiras fica numa área muito valorizada de São Paulo, é uma das áreas de maior IDH e maior poder aquisitivo de São Paulo. O estádio fica cercado por 3 avenidas, tem uma estação de metrô e de trem a 10 minutos caminhando aproximadamente, e uma outra que você vai tropeçar, vai cair dentro do metrô, que vai ser inaugurado em alguns anos. É um lugar privilegiado. Por isso que a W Torre quis construir ali um estádio para ela fazer o quê? Shows. Porque é fácil de chegar e de uma região. Esses shows são caros os ingressos, geralmente, né? Shows internacionais, ingressos bem caros. E ali você tem o quê? A galera que mora na região, ou que se desloca até ali, tem condição econômica para comprar ingressos de 500, 600, 700, sei lá, R$ 1.000, o que for, né? E ali que se ganha muito dinheiro. E é um acordo de 30 anos, quer dizer, a empresa, fora os eventos corporativos, coisas que acontecem ali. Então o acordo foi, olha, eu sou seu sócio nesse estádio por tantos anos. Você vai ter que jogar em outro lugar de vez em quando. Mas você não vai botar um centavo para fazer o estádio. E esse estádio está diretamente ligado à ascensão palmeirense. Cresceu o sócio-torcedor do clube, a arrecadação do clube cresceu com o estádio. Isso não é uma opinião, isso é uma constatação. É uma constatação. Aí você tem um estádio, um prédio só de quadras para os associados. É um prédio inteiro só com quadras de vôlei, de tênis, os caras jogam ali dentro, praticam o esporte ali dentro. E tem um prédio administrativo e você não põe um centavo. Isso é um negócio da China, agora tem que pagar um preço. O preço é esse, eventualmente você sair de casa. Quer trocar com a situação do Corinthians? O Corinthians tem que pagar o estádio dele, cara. Está lá encalacrado, com dívida do clube e dívida do estádio. E está numa região mais pobre da cidade, onde você não tem essa demanda para outros espetáculos, porque ali moram pessoas de um poder aquisitivo menor. Então você não consegue realizar esses espetáculos. E aqueles que têm mais dinheiro não querem se deslocar até um local tão distante. Itaquera fica mais ou menos, para você ter uma ideia, a 30 quilômetros do Pacaembu, onde o Corinthians jogava anteriormente, que também é um bairro de classe média alta. Então, assim, o Palmeiras tem que conviver com isso. Vai jogar com o Flamengo em casa, jogou com o Inter fora ontem, fica nessa discussão eterna. Vem de uma derrota, o Flamengo vem de vitória. É um jogo que o Palmeiras acho que entra em campo mais pressionado do que o Flamengo. O Flamengo entra mais suave, mais tranquilo. E ano passado o Flamengo fez um jogo, começou mal, depois fez um bom final do primeiro tempo e segundo tempo, poderia ter até vencido, teve até um pênalti não marcado, né? Nem Everton Ribeiro. Então, o Flamengo tem feito bons jogos ali. Vamos ver como é que vai ser no domingo, né? Só não é decisão de nada. Decisão. Terceira rodada, não é decisão de nada. Pode lá na frente ser. Lógico, tem que pensar nisso, mas não é decisão. É mais um jogo. Todo jogo então é decisão. Eu conversei com uma pessoa do Palmeiras, Mauro, e ela me garantiu, que falou que se não fosse Palmeiras e Flamengo no domingo, o Palmeiras mandaria a rodada em Barueri. Vai ter um show do Soeto, né, lá no estádio, e não vai dar tempo de tirar todo o palco. Então, a parte de trás, onde fica o palco, são cerca de 10 mil ingressos, não vai ter torcida ali. 30 mil ingressos aproximadamente, organizada a ficar do outro lado, inclusive. Então, enfim, e deixou bem claro, se não fosse a partida contra o Flamengo, se fosse, por exemplo, Palmeiras e Criciúma, o jogo seria em Barueri. Tá indo ali porque especialmente o Flamengo.
E o Flamante mandou aqui, ó, bom dia, o novo gramado do Allianz ainda é um desafio para o Palmeiras e o Flamengo pode aproveitar para explorar bolas longas nesse tipo de grama? Pode ser a chave para furar a defesa deles? O que vocês acham? A grama ainda é uma situação de preocupação às vezes, né, Mauro? Essa questão da grama sintética, né? Mas você acha que essa ligação direta, esses passos longos, pode ser uma alternativa nesse jogo? Isso aí é óbvio que o Flamengo vai usar. O Flamengo acho que está exagerando um pouco na utilização desse tipo de jogada, né? Ontem teve uma outra que funcionou bem. Teve uma do Léo Pereira, que ele achou o Bruno Henrique na esquerda, que foi um bom lançamento. Vai usar esse tipo de recurso com toda certeza, né? Está usando sempre na grama natural, vai usar lá na grama sintética, vai ser também. Pelo menos o gramado sintético foi renovado, né? Então isso já melhora, porque antes estava em petição de miséria, né? Não é o ideal, mas é um gramado sintético pelo menos recuperado, né? Em relação àquilo que nós vimos no jogo do Palmeiras contra o Santos, com aquela gosma agarrando na chuteira dos atletas, né? Antes só passar para o André para saber o que o André acha desse jogo, só tem uma superchat do doutor aqui, ó. O doutor mandou, a W Torre poderia fazer a mesma proposta para o estádio do Flamengo, tá falando aqui o doutor. Mauro, para esse jogo contra o Palmeiras, você acha que, da forma que joga o Palmeiras, a melhor forma é entrar com a forma que o Flamengo vem jogando, com um cara na direita, um na direita e na esquerda? Ou você acha que pode ser um jogo para, exatamente pelo adversário, ser um adversário forte, de repente entrar com, não necessariamente o Gerson, mas de repente o Arrascaeta voltando e mantendo o Alan, entrar com o meio campo mais fortalecido? O que você acha? Eu acho que ele vai manter, não acho que ele vai mudar, não. Ele ontem não mudou, acho que ele não vai mudar. Acho que ele vai manter o mesmo sistema de jogo. Pode mudar os jogadores, né? Em função até da questão do Cebolinha. Mas acho que ele não vai mexer, não. Acho que ele vai manter a mesma estrutura. Acho que fazer essa mexida nesse jogo também, não sei se é uma boa opção. André, qual a expectativa aí para esse Palmeiras e Flamengo domingo? O Abel já deu lá as desculpas dele ali, né? Talvez uma derrota. Pareceu o Renato, né? Orçamento, blá blá blá. Mas qual a sua expectativa aí para esse jogo? Ou até já um discurso de mobilização, né? Vamos jogar contra o nosso adversário poderoso, nós somos o Davi, eles são Golias, aquela coisa, né? É o típico discurso do Abel de superação, aí se ganhar vai falar, pô, ganhamos de um grande adversário e tal. A realidade é que ele tomou 3 na cabeça, foi a última derrota do Palmeiras naquela campanha ali, até porque depois a sequência de jogos era bem favorável, né? Naquela reta final. E ele pode estar temeroso de perder em casa e aí começando a, né, tendo um começo de Campeonato Brasileiro complicado. Lógico que dá para recuperar, né? Tá mais do que provar. Depois de 2023, se alguém quiser se aventurar a fazer previsões na terceira, quarta rodada do Brasileiro, tá maluco, né? Então, assim, em relação ao jogo, curioso isso, né? Quer dizer, ano passado, o Sampaoli ele mexeu na estrutura do time e botou Luiz Araújo e Cebolinha de início, até para dar uma segurada no Everton Ribeiro e no Arrascaeta. O Flamengo começou com 2 volantes, não lembro quem, e o Gerson. Acho que foi Pulgar, Thiago Maia e Gerson, uma coisa assim, no meio campo. E aí, no segundo tempo, entram o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. E aí o time cresce no segundo tempo, né? E hoje a gente já tem uma visão que é melhor, de repente, não sei como é que tá o Cebolinha, né? Mas é melhor começar com os pontos, porque o time está ajustado dessa forma, do que, de repente, tentar um meia jogando pelo lado direito, como era o Everton Ribeiro. Aliás, falar em Everton Ribeiro, né? A gente viu a diferença ontem, né? Porque, por exemplo, sempre que o Everton Ribeiro precisava, nos últimos tempos, só em 2023, ser a reposição do Arrascaeta, ele não segurava. Ele não mantinha desempenho, ele tinha muita dificuldade. O De La Cruz deu para ver bem a diferença, né? Não só tem questão de dinâmica, né? Idade. Aí você vê que a mudança, né? Digamos, a saída do Everton Ribeiro e a chegada do De La Cruz, ela faz sentido, né? Na formação do elenco de hoje. Mas é isso, tentar se adaptar, tentar, principalmente os primeiros minutos, tentar se segurar, porque o Palmeiras, assim como os times que jogam na altitude tentam se impor nos primeiros minutos, porque o time ainda está se adaptando, o Palmeiras também faz muito isso, né? O adversário está ainda se
acertando ali no gramado, porque mesmo que você já conheça, o problema todo é que você está jogando em outros gramados. Então, toda vez que você vai lá, é uma readaptação que é necessária. Então, aqueles primeiros minutos ali vão ser muito importantes para o Flamengo segurar, administrar o jogo, para a partir do momento que tiver mais adaptado, aí sim procurar jogar, né? Mais, né? Já encaixado com a maneira de... E obviamente já ter um plano, né? Somente nessa bola longa aí, que tem sido utilizada, concordo com o Mauro, em excesso, mas nesse jogo pode ser interessante. Se o Bruno Henrique jogar, pode ser. É bom lembrar, né? Embora seja um gramado sintético mais diferente, mas o Bruno Henrique no tapetinho jogou muito, né? No tapetinho do Nilton Santos jogou muito. E pode ser uma arma importante para o domingo.